Antes de começarmos essa notícia sobre o Cruzeiro, já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque o que vou te contar agora envolve um movimento de bastidores que pode impactar não apenas o presente, mas principalmente o futuro do Cabuloso. Estamos falando de uma decisão que reforça a visão de longo prazo da diretoria e mostra como o Cruzeiro está se estruturando para ser competitivo em todas as frentes. Segura essa ansiedade, porque a história de hoje mistura tradição, rivalidade, juventude e estratégia. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro segue firme na disputa das primeiras posições do Brasileirão sob o comando de Leonardo Jardim, mas é nos bastidores que mais um capítulo importante começou a se desenhar. Pedro Lourenço, desde que assumiu a SAF, deixou claro que o foco não é apenas contratar jogadores prontos, mas também investir em talentos que possam se transformar em ativos valiosos no futuro. Esse tipo de mentalidade, pouco comum em clubes brasileiros que vivem sempre sob pressão de resultados imediatos, é o que pode garantir ao Cruzeiro uma base sólida para os próximos anos. A torcida do Cruzeiro já percebeu que, além das contratações de impacto para o time principal, existe também uma preocupação muito grande com a formação de jovens talentos. E quando surge uma oportunidade de assegurar um nome considerado joia da base nacional, o clube não hesita em agir. Esse é o tipo de movimento silencioso que muitas vezes não gera manchetes no primeiro momento, mas que pode mudar a história do futebol estrelado no futuro. Pois bem, chegou a hora de revelar os detalhes dessa negociação. Cruzeiro e Corinthians firmaram um acordo envolvendo o jovem meio-campista Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner. Henrique é destaque do Sub-15, já defendeu a seleção brasileira de base e vem chamando atenção por sua qualidade técnica, visão de jogo e maturidade acima da média para idade. A joia, que já veste o manto estrelado, passa agora a ser dividida entre dois gigantes do futebol nacional. Aos 15 anos, Henrique ainda não pode assinar contrato profissional, mas a situação já está definida para quando isso for possível. A informação foi confirmada pelo jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas e do Portal Gol, e mostra como o Cruzeiro se antecipou para garantir que, no momento certo, tenha participação importante nos direitos econômicos do jogador. Essa é a prova de que o clube não apenas observa, mas age de forma estratégica para se beneficiar de talentos em ascensão. O acordo firmado prevê a divisão dos direitos econômicos do meia promissor entre Cruzeiro e Corinthians. Ainda não foi divulgada a porcentagem exata de cada clube, mas é certo que ambos terão participação caso Henrique venha a ser negociado futuramente. Essa é uma forma de blindar o investimento e, ao mesmo tempo, garantir que o Cruzeiro colha frutos pelo tempo em que o atleta se desenvolver na Toca da Raposa. O caso de Henrique Lemos é ainda mais especial porque ele já carrega o peso do sobrenome. Filho de Fagner, lateral que há anos defende o Corinthians, o jovem decidiu trilhar parte de sua formação no Cruzeiro, e isso por si só já chama atenção. A escolha mostra a confiança da família no projeto estrelado de base, reforçando a ideia de que o Cruzeiro está em um patamar de excelência também na formação de talentos. E quando falamos em promessas do Sub-15 da seleção brasileira, não estamos tratando de qualquer jogador. Henrique é considerado por muitos observadores como um dos grandes nomes de sua geração, com potencial de chegar rapidamente ao profissional se mantiver a evolução. Para o Cruzeiro, participar desse processo de desenvolvimento pode significar não apenas ganhos técnicos, mas também retorno financeiro significativo em uma futura negociação. O interessante é perceber como essa movimentação vai além do campo esportivo. Trata-se também de uma jogada política e institucional entre Cruzeiro e Corinthians, dois clubes que já se enfrentaram em inúmeras finais e carregam rivalidade histórica. O acordo mostra que, nos bastidores, existe espaço para parcerias quando o objetivo é potencializar jovens talentos. E, nesse caso, os dois gigantes entenderam que era melhor dividir do que perder a oportunidade. O torcedor pode até se perguntar, mas por que o Cruzeiro aceita dividir os direitos ao invés de ficar com 100%? A resposta é simples e estratégica. Como Henrique já tinha ligação com o Corinthians, não havia como o Cruzeiro garantir tudo sozinho. A melhor saída foi formalizar um acordo em que os dois clubes têm benefícios, evitando futuras disputas jurídicas e fortalecendo um relacionamento que pode render frutos em outras oportunidades. Outro aspecto que merece atenção é o papel de Pedro Lourenço nesse tipo de negociação. O dono da SAF sempre frisou que não pensa apenas no imediato, mas no futuro. Garantir porcentagens de jogadores jovens significa criar uma base de ativos que podem gerar milhões para o clube nos próximos anos. Essa mentalidade empresarial aplicada ao futebol pode ser o diferencial do Cruzeiro para se manter competitivo a longo prazo, sem depender apenas de venda de atletas já consolidados. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue focado no presente, mas é evidente que um dia poderá contar com jogadores como Henrique no elenco profissional.
O treinador português é conhecido por valorizar a base quando encontra talento e maturidade. E, quem sabe, nos próximos anos, o torcedor do Cruzeiro não veja esse garoto que hoje brilha no Sub-15 vestindo a camisa estrelada em jogos do Mineirão lotado. A expectativa, sem dúvida, já começa a crescer. Esse tipo de acordo também reforça a imagem do Cruzeiro como um clube atrativo para jovens e suas famílias. Se até mesmo o filho de um ídolo corintiano decidiu vestir o manto estrelado em sua formação, isso significa que a estrutura oferecida em Belo Horizonte é de ponta. A Toca da Raposa se consolida cada vez mais como referência em desenvolvimento de atletas, algo que já rendeu frutos no passado e que agora volta a ser prioridade. Para o Corinthians, esse acordo representa muito mais do que simplesmente manter porcentagem sobre um jogador promissor. É, na verdade, uma maneira de preservar vínculos com um talento que carrega ligação direta com a história recente do clube, afinal Henrique é filho de Fagner, lateral que marcou época no Parque São Jorge. Ao aceitar a divisão de direitos, o time paulista garante que não ficará totalmente de mãos vazias caso o garoto exploda no Cruzeiro e venha a ser negociado futuramente. É uma postura de inteligência de mercado, mostrando que, mesmo em um cenário de perda parcial, o clube consegue assegurar retorno financeiro e manter uma ponte com a trajetória do jovem atleta. Já para o Cruzeiro, essa negociação é vista como uma oportunidade rara. Poucas vezes surge a chance de apostar em um jogador tão jovem, já convocado para a seleção brasileira Sub-15 e com um sobrenome que chama atenção no cenário nacional. Ter Henrique Lemos treinando na Toca da Raposa significa investir em um ativo de enorme potencial, que pode render dentro de campo e, ao mesmo tempo, representar retorno financeiro altíssimo em uma futura venda. Esse movimento estratégico mostra como Pedro Lourenço e sua equipe têm visão a longo prazo, reforçando a ideia de que o clube não se preocupa apenas com o presente, mas também com o futuro. Para Henrique, o cenário é de sonho e, ao mesmo tempo, de oportunidade. Estar em um clube estruturado como o Cruzeiro, com toda a visibilidade nacional e acompanhamento de perto da torcida, já é um passo gigantesco para qualquer garoto de 15 anos. Mas no caso dele, a situação é ainda mais especial. Além de vestir a camisa estrelada, ele sabe que conta com o respaldo de dois gigantes do futebol brasileiro acreditando em seu potencial. Essa segurança, somada à chance de aprender em um ambiente de alto nível, pode acelerar sua evolução e colocá-lo rapidamente em um patamar de destaque, tanto no cenário nacional quanto no internacional. A repercussão entre os torcedores já começou a aparecer nas redes sociais. Muitos comemoraram o movimento inteligente da diretoria, enquanto outros pedem cautela, lembrando que o caminho da base até o profissional é longo e exige paciência. Mas uma coisa é certa, o nome de Henrique Lemos já entrou no radar da torcida e será acompanhado de perto a partir de agora. Esse é um exemplo claro de como o Cruzeiro vem trabalhando de forma diferente do passado recente. Antes, as notícias de bastidores eram sempre sobre dívidas, processos e crises. Hoje, falamos de acordos estratégicos, planejamento de base e parcerias que podem render frutos no futuro. Isso mostra como a chegada de Pedro Lourenço mudou a mentalidade do clube e trouxe novamente a esperança para a China Azul. Ainda não sabemos quando Henrique poderá estrear profissionalmente, mas o simples fato de já existir um acordo firmado entre Cruzeiro e Corinthians mostra que a confiança no talento do garoto é enorme. O futuro está sendo construído agora, e o torcedor do Cruzeiro tem motivos de sobra para acreditar que novas joias vão surgir nos próximos anos, fortalecendo ainda mais o cabuloso. E é justamente por isso que queremos saber a sua opinião, torcedor. Você acredita que esse acordo envolvendo Henrique Lemos pode ser um divisor de águas para a base do Cruzeiro? Acha que vale a pena dividir os direitos com o Corinthians para garantir o talento do meia? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like, porque sua participação é essencial para entendermos o que a China Azul pensa sobre mais esse movimento inteligente da diretoria estrelada.